Proposta inovadora, apresentar o gestão eficiente, sistema modernizar, impactos financeiros, potencial ampliar assinatura dos recursos do tribunal. Sim. Cenário atual de depósitos judiciais. Hoje, custodiado pelo Banco do Brasil, existe 7,5 bilhões de reais. Esse dinheiro está sendo remunerado à taxa de IPCA, conforme aquela lei. O banco não está remunerando a taxa de poupança, nem muito menos Selic. Eles estão pagando apenas o IPCA, que eles não são bestas. A finalidade do banco é ganhar dinheiro e não perder. Certo? Então, eles estão remunerando a taxa da IPCA, que no mês passado fechou em 5,48. Essa é a receita do Fermi. Hoje, todas as receitas, custas, emolumentos, taxas, cartorárias e depósitos judiciais totalizam 450 milhões. Isso aqui vai mudar. Essa taxa aqui não vai ser mais corrigida. Esse volume aqui, ele vai aumentar. Vai aumentar para em 750 milhões de reais, né? Limitações do sistema atual, né? Total limitação, né? Do Banco do Brasil, a gente tem autonomia limitada, um rendimento baixo, baixa transparência. O que é o sistema que eu estou propondo? É um sistema centralizado, uma plataforma digital com controle dos depósitos judiciais feita pelo próprio Tribunal de Justiça. Ele vai ter autonomia operacional, fazer todo o controle das contas, dos depósitos e dos alvarás, sem intermediário. Licitação bancária, o que seria isso? Como a gente não precisa mais dos bancos para ter essas subcontas estariam todas registradas no sistema, a gente iria licitar o banco, chamaria bancos privados e públicos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Brasil e Caixa, para quem pagasse mais, a Selic mais um prêmio. Quem oferecesse um prêmio maior, ficava a conta única, porque as contas individualizadas, né, estariam registradas no sistema, né? Governança digital, né? A gente poderia rastrear todo tipo de valores, de alvarás, teria todo um controle em tempo real, a gente teria, né? E não hoje, como é. Hoje a gente não sabe o que é que entra e o que é que sai. A gente só tem o controle do saldo bancário. Então, o impacto financeiro. Hoje, com o IPCA, a gente tem apenas 450 milhões de reais. Né? Com o sistema, a gente cresce para 1 bilhão e 200. Por que 1 bilhão e 200? Porque a taxa do prêmio, da Selic mais o prêmio, menos o IPCA, dá em torno de 10%. 10% em cima de 750 milhões de 7,5 bilhão, dá 750 milhões de reais. Então, 750 milhões de reais, mais 450 milhões, dá esse montante aqui. Dá 1 bilhão e 200. Então, o Fermi da gente passa de 450 milhões para 1 bilhão e 200. É isso que eu estou dizendo aqui. Independência financeira, investimento com esse recurso. Né? Com o recurso, eu posso investir em estrutura, né, em segurança jurídica do sistema, transparência pública, né? Isso aqui é uma análise do ganho. Essa parte V é o ganho, né? Essa aqui, a parte azul, é a Selic média, por um tempo, isso aqui é o IPCA. Houve uma distorção aqui, isso aqui é uma distorção que não se acontece, não. Aconteceu por conta da pandemia. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve um juros negativo. É por isso que está distorcido aqui. Mas isso aqui é sempre verde. É sempre verde. Não tem como não ser. A não ser que fosse um Japão da vida que tem juros negativos. O Brasil sempre é juros absurdamente altos, né? Os rendimentos, eu fiz a projeção do 2025 até 2030. Em 2025, considerando o spread bancário de 10,02, daria 738 milhões. Não é nem 738 milhões, é 752 milhões. O que é que eu baseei com a base da minha projeção, porque não tive acesso ao dado real, mas eu tive um dado em off, eu sei que é 7,5 bilhões de reais. Então, aqui é a projeção, né, considerando um spread. Você pode ver que não considero esse spread mais de 10, não. Considero um spread de 5% apenas. Não é mais de 10. Porque de 10 está
está fora né? Totalmente fora. Esses juros absurdos que Lula está botando aí, o Banco Central está botando, é totalmente irreal. Então, baixei para um negócio mais dentro do esperado, 5%. Então, a gente teria esse ganho de 420 milhões, dessa outra época aqui, 473. Por que sempre cresce? Porque o montante em si cresce. Apesar da taxa não crescer, o montante cresce, porque o volume dos recursos de repósitos judiciais sempre crescem. É como vocês veem aqui, que sempre cresce. Olha. Aqui é os depósitos judiciais. Hoje 2025, está em 7,3 pela projeção, mas realmente tem 7,5 bilhões de reais. Então, pela projeção, fica em torno de 10 bilhões em 2030. Sempre cresce. Né? E o rendimento usando o sistema, né? É esse aqui, ó. Né? Esse ano está fora, esse 2025, se a gente tivesse adotado o sistema, a gente estaria ganhando 738 milhões de reais. Né? E assim por diante. Aqui é a evolução dos depósitos judiciais, que sempre cresce, ele sempre cresce, nunca decai. Aqui é o volume dos depósitos judiciais, no primeiro ano 750 bilhões, no segundo ano soma mais 400 e pouco, mais 400 e pouco, mais 400 e pouco, o volume até 2030 se transforma em quase 3 bilhões de reais. Aqui é a diferença da taxa, Selic e o IPCA. Aqui é a parte de rendimento dos depósitos judiciais. A parte menor fica com as partes do processo e a parte verde todinha fica com o Tribunal de Justiça no FERM. Um impacto bem mais significativo, 64,6% da participação do rendimento fica com o Tribunal de Justiça. Projeção. Isso aqui é a mesma coisa, diferença. Bem, isso aqui é uma perspectiva, como é que funcionaria, como é que funciona os depósitos judiciais, né? Existe uma determinação para fazer o depósito judiciais, o Banco do Brasil cria a subconta vinculada ao processo, essa subconta ela é remunerada com base na taxa IPCA, né? O controle é feito apenas pelo Banco do Brasil, né? A liberação do alvará, transferência para a conta, né? Como é que se eu proponho fazer o processo judicial com a perspectiva usando o sistema, né? O processo judicial, determinação de depósito, nada muda aqui, só que aqui muda aqui, ó. O sistema SAD Júri cria as subconstas vinculadas ao processo. É ele que cria e não o Banco do Brasil, né? Atualização mensal de 15% mais o prêmio de 0,48. Essa aqui foi uma simulação que eu fiz. Então, essa aqui segue a linha normal, né? A correção do valor principal em 5,48, que o IPCA conforme lei do IPCA, né? Controle fiscal feito pelo tribunal e não pelo Banco do Brasil. Liberação do alvará via sistema do SAD, transferência. Então, vê que a parte do rendimento, o excedente de 10% ao mês, ao ano, é transferido para o FERM. Funcionalidade, centralização dos dados, gestão financeira, relatórios gerenciais, conformidade legal. Né? Funcionalidades. Implementação do sistema, planejamento, desenvolvimento, isso aqui está tudo já feito já. A questão do sistema. Ainda mais, a gente não vai nem usar o sistema nosso, vai usar o sistema de um estado que está, no caso de estado de sucesso já, que é Santa Catarina ou Minas Gerais. Né? E não o meu, porque o meu eu tentei vender, comercializar, junto ao tribunal, eles não quiseram, então a gente também não vai usá-lo para ter apenas a dor de cabeça de fazer disponibilizar para eles e correr o risco de ter algum problema. Não, é melhor usar uma solução já pronta, já testada, homologada por um estado brasileiro, feito em Minas Gerais. Conclusão, o sistema depositário passa a ser estrategista, uma estrategista na gestão dos seus próprios recursos, né? O sistema é uma oportunidade única para o tribunal aumentar a sua autonomia financeira e implementação do sistema, gerar bilhões de reais em recursos adicionais nos próximos anos, né? Eu diria que com o sistema vai existir o Tribunal de Justiça antes e depois do sistema.
porque é muito dinheiro, é muito recurso, né? Naquela época em que eu fiz o plano de progressão, né, eu falei o seguinte: olha, o paradigma de crescimento da folha vai mudar, vai deixar de ser por incremento de servidor, crescimento vegetativo, né? Naquela época a gente tinha 6.800 servidores. Eu falei, não vai ter mais que isso. Passaram-se 10 anos, a gente tem 6.700 servidores, menos 100 servidores a menos do que tinha naquela época. Porque a gente teve um incremento, chamou muita gente em 2000 entre 2008 a 2014, 13, chamou muita gente nos concursos. Né? A gente passou de 2.600 servidores para 6.800 servidores. E aí eu falei, não, a gente não vai crescer mais, a folha de pagamento não vai crescer mais por, por servidores a mais. A gente vai crescer agora pela valorização da carreira. E foi isso que aconteceu. A gente teve um projeto de progressão, onde até hoje, a gente, né, se beneficia dele e a folha cresce sem crescer a quantidade de servidores. E esse paradigma vai permanecer ainda por um bom tempo. Currículo, mestrado, sistema, de novo sistema, aqui é o sistema, feito em Minas Gerais. Eu ia apresentar, mas não vem ao caso, não. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Né? É um sistema exatamente o que eu estou propondo, é o que está se propondo, é mais da mesma coisa que eu estou falando aqui, né? Administração, exclusiva, autonomia, automação dos cálculos, pode receber negociação de remuneração, transparência. Isso aqui é mais do mesmo, agora é um sistema similar ao que eu estou propondo, é o sistema lá de Minas Gerais. Emissão de guia, PIX para pagamentos, gestão de depósitos, gestão de subconta, emissão de alvará de pagamento, isso aí. Meu currículo aqui. Eu fiz algumas coisas aqui, trabalhei em algumas áreas, né, em alguns locais, fiz alguns sistemas, tem aqui, ó, o plano que eu fiz aqui, ó, autor e executor do plano de 2015, SGP, aí eu fui expulso de lá, fui para trabalhar na Coplan, né? Mas aqui alguns sistemas que fiz, sistema de gerenciamento de dotação orçamentária, de avaliação de estágio regulatório, algumas coisas que eu fiz aqui no Tribunal de Justiça. Aqui são algumas empresas em que trabalhei, né? Na MEP, vendendo consórcios de computadores, na Sudene, desenvolvendo sistema do Finó, Ambev, sistema de marketing, na ATI como estagiário, né, em folha de pagamento, na Caixa de Assistência de Alagoas, desenvolvendo o sistema da OAB Saúde, Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, OAB Saúde, Plano de Saúde dos Advogados, Caixa de Assistência da Paraíba, OAB Saúde Paraíba, também a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte, foi a OAB Saúde. Então, no SIM, na Federal, fiz diversos projetos, além do mestrado, vários artigos científicos. Na CTTU, Companhia de Transporte Urbano, fiz um sistema de estatística para controlar os pontos críticos de acidente. Na DataPrev, diversos sistemas de seguridade social lá. Na GEAP foi o meu primeiro emprego, onde eu peguei o know-how de plano de saúde. Aqui eu aprendi o que era um plano de saúde. Pronto, e papapá. Não estou ouvindo mais. É isso aí, gente. Polícia Federal. É isso aí, mano. É isso aí, gente. Eu tinha que apresentar.